Pessoal, tudo bem? Olha só, dando então continuidade aí à nossa aula, essa relação aqui, ó, que é C ao quadrado igual a projeção vezes a hipotenusa, eu já achei que o valor do cateto B, eu vou estar resolvendo ele novamente aqui para vocês, tá? Porque eu tava gravando, né? Aí deu um probleminha aqui, meu celular descarregou, e aí eu acabei perdendo o vídeo, eu vou ter que gravar novamente, fazer novamente aqui, mas não tem importância, né? Vamos dar então continuidade, eu vou estar resolvendo ele novamente aqui em cima para vocês entenderem como é que fica. Então, ó, C ao quadrado vai ser a relação que a gente vai utilizar, vai ser igual a projeção n vezes a hipotenusa, certo? C ao quadrado eu não conheço, né? Eu vou descobrir ele ainda. Aqui é a minha projeção n é 16, correto? Vezes a hipotenusa, que é 25. Então, 16 vezes 25, C ao quadrado vai ser igual a 16 vezes 25, que é igual a 400. Então, C é igual operação inversa da potência raiz. Então, C é igual a raiz quadrada de 400. Quem é a raiz quadrada de 400? C é igual a 20. 20 ao quadrado é igual a 400, certo? Então, assim, vamos ver agora, só falta a gente encontrar agora a altura, né? E para encontrar a altura, a gente pode estar utilizando qualquer uma dessas duas relações aqui. Como eu quero que vocês entendam como que resolve, né? Dependendo da relação, independente da relação, aliás, né? Então, eu vou fazer com as duas, porque eu quero que vocês compreendam como que a gente resolve aí essas questões aí, envolvendo aí a altura, quando for para vocês encontrarem a altura, se vocês tiverem a hipotenusa e as projeções, os catetos, só faltar a altura, né, na sua figura, na questão, né, aí você pode estar utilizando qualquer uma dessas duas relações, ou até mesmo as duas não tem importância, né, até mesmo para você tirar a prova real aí da questão. Então, vamos lá. Hipotenusa, altura, né? Altura ao quadrado, essa daqui é a altura ao quadrado. Eu não conheço, né, o valor da minha incógnita, que é h ao quadrado, vai ser igual ao produto das projeções, que é 9 vezes 16. 9 vezes 16 é igual a h ao quadrado, vai ser igual a 144. 9 vezes 16 é igual a 144, certo? Então, quem é a operação inversa da potência? A raiz, a altura vai ser igual a raiz quadrada de 144. Então, qual é a medida da minha altura? Quem é a raiz quadrada de 144? 12. Aí eu sempre coloco a medida de comprimento, no caso aqui, no nosso exemplo não tem, mas se tivesse em centímetro, em metro, eu iria representar aqui a medida de comprimento. Mas aqui só é apenas 12, tá bom? Pode ser centímetro, pode ser metro. Então, vamos ver aqui utilizando essa outra relação, né? Para ver se a gente vai encontrar 12 também. A hipotenusa vezes a minha altura, a hipotenusa, já vou colocar aqui, desculpa, 25, tá? Coloque aí, por favor, vezes a minha altura, vai ser igual, a minha altura eu não sei, é incógnita, o produto dos catetos. Então, os catetos aqui foram 15 e 20 que eu achei, não foi isso? Então, 25H vai ser igual ao produto dos catetos. O produto dos catetos é 25 vezes 20. O produto dos catetos, na verdade, é 15 vezes 20. Desculpa, gente. 15 vezes 20. 15 vezes 20 vai dar quanto? 300. Tá? 25 é aqui a minha hipotenusa, eu me confundi, desculpa.
Então, vamos lá. Então, ó, aqui o produto dos catetos deu 300. Então, H vai ser igual a 300 dividido para 25, tá? Então, qual é a medida de H? 300 dividido para 25 dá quanto? 12, né? Então, 300 dividido para 25 é igual a 12. Então, eu terminei aí agora, né, o primeiro exemplo. Veja que em uma questão, quantas relações eu utilizei. A primeira foi essa relação aqui, né, para me encontrar o valor de n. A segunda foi a primeira relação que a gente definiu lá nos triângulos semelhantes, né, que eu achei que o valor do cateto B, certo? E aí a segunda relação, né, que a gente utilizou foi essa, que eu encontrei o valor do cateto C, certo? E aqui, ó, a terceira relação e a quarta relação eu utilizei para achar a altura, né? Que deu aqui a mesma medida, vocês podem aí observar bem, certo? Então agora, gente, eu vou estar fazendo aqui para vocês os dois últimos exemplos, né? Já deixei aqui prontinho pra gente poder estar resolvendo também, tá? Eu vou estar dobrando aqui essa folha aqui assim pra ficar melhor aqui a visão, né? Pra vocês poderem também ter um entendimento melhor. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só o que diz o enunciado da questão. Calcule o valor de x no triângulo retângulo abaixo. Então, o triângulo retângulo é esse aqui, ele possui um ângulo reto, né? E aí, ele tem aqui os seus catetos e x está bem aqui, ó. Vou colocar ele bem aqui, aqui é o x. Então, calcule o valor de x no triângulo retângulo abaixo. No triângulo retângulo. Então, x ele tá bem aqui do lado do cateto B, né? Então, no lugar do B tem X, como eu já falei para vocês, né? A letra não importa. Tudo bem, gente? Então, vamos lá ver como que a gente vai resolver essa questão aqui, ó. Veja que a hipotenusa, que é aqui do meu triângulo ABC, que é o lado maior, ele vale 9, né? E o meu cateto B, ele vale X, e a projeção M vale 4. Que relação eu poderia estar utilizando para poder estar resolvendo essa questão, né? Então, a relação que eu vou estar utilizando é essa aqui, ó. B ao quadrado, eu não conheço o valor de B, eu quero conhecer. Vai ser igual a projeção M vezes a hipotenusa, porque o que eu falei para vocês, observar a figura que ela vai me dizer que relação que eu tenho que utilizar, tá? Então, eu tenho a projeção, eu tenho a hipotenusa e eu não tenho o cateto, eu vou descobrir o cateto. Então, a relação que eu vou utilizar é essa daqui. Então, ó, b ao quadrado vai ser igual ao produto, né, da projeção com a hipotenusa. Então, a minha projeção é 4 vezes 9, que é a minha hipotenusa. Então, b ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 9, 36. Então, b é igual a raiz quadrada de 36. Quem é b? Qual é o valor de b, gente? Quem é a raiz quadrada de 36? A raiz quadrada de 36 é 6. Então, acabei de achar aqui o valor de B e já resolvi essa questão, que só queria saber o valor de X, e X aqui é representado por B. Tudo bem, gente? Vamos então aqui para o nosso último exemplo, né? Eu preciso que vocês estejam copiando, anotando tudo que eu estou passando aqui, ok? Eu sei que ficou bastante vídeo, ficou um pouco longo, mas vocês copiando aí vai conseguir entender, né, o conceito das relações métricas no triângulo retângulo, tá? Então, aqui diz assim no enunciado: calcule o valor de x na figura abaixo. Então, vamos lá entender, né?
a minha hipotenusa, aqui é o triângulo ABC, podem colocar aí A, aqui é o B e aqui o C, tá? O triângulo ABC, esse grande. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto, então a hipotenusa aqui é 25, tá? E ele quer saber o valor de x. X aqui é B também, tá, gente? E aqui, veja que nessa figura tem a relação métrica, que é centímetros, né? Tem aqui em centímetros. Quando eu terminar de resolver, eu tenho que colocar a medida de comprimento, tá? Então, vamos lá. Vamos lá resolver ela. Observa bem essa figura, né? Para você pensar, para você observar que relação você poderá estar utilizando. Então, veja bem. Você tem a hipotenusa, né? Você tem a altura, você tem a medida da altura. Você tem um dos catetos, né? E tá faltando o outro cateto e você não tem as projeções. Nesse caso, que relação você poderia estar utilizando? A relação que a gente vai estar utilizando para poder estar resolvendo essa questão aqui é essa relação aqui, ó. Hipotenusa vezes a altura, porque eu tenho hipotenusa, eu tenho altura, vai ser igual ao produto dos catetos, porque eu tenho um cateto e eu quero descobrir o outro, não é isso? O produto dos catetos é C vezes B, certo? Então, a minha hipotenusa, ela vale 25, a minha altura vale 12, que vai ser igual ao... O meu cateto C vale 20 e o meu cateto B é X. Certo, gente? Agora vamos resolver, tá? Vamos resolver aqui essa questão. 25 vezes 12, né? Então, aqui, ó. 25 vezes 12 é igual a 300. Que vai ser igual a 20x. Tem um zero aqui, tá? Coloca aí. Então, 20x. A incógnita, que é o x, eu vou passar ela para cá, do lado de cada igualdade. Como a gente está trabalhando com geometria, e aqui é uma questão de relações métricas, né, no triângulo retângulo, não precisa de colocar se ele é positivo, se ele é negativo, a gente não coloca, tá bom? Então, aqui vai ficar, ó, x vai ser igual a... Quem é que tá multiplicando o 20, né? Então, 20 vai passar dividindo, tá? 300 dividido para 20. Qual é o valor de x? 300 dividido para 20. Você vai cortar um zero aqui e um zero aqui. Vai ficar 30 dividido para 2, que dá quanto? 15. Certo, gente? Então, acabei de achar aqui também o valor de x. Tudo bem? Aí você pode colocar centímetro, porque ali tem a medida de comprimento. Toda vez que você estiver resolvendo a questão que tiver a medida de comprimento, você representa lá também na sua resposta, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje, né, foi esse assunto aí sobre relações métricas nos triângulos retângulo. Eu espero que vocês tenham compreendido o conceito, né, de relações métricas, entendido aí como que são formadas, né, como que são definidas as principais relações aí, né, que a gente vai estar utilizando. Então, eu peço vocês que estejam copiando tudo que eu passei aqui nesses vídeos. Eu sei que ficou bastante vídeo, mas os vídeos são curtos, né? Então, dá para vocês copiar todos os exemplos que eu passei aqui, as explicações, e depois você tira foto, vocês vão tirar fotos e vão estar enviando para mim. Lembrando, né, daquele lembrete que eu coloquei lá para vocês, que vocês têm que estudar as páginas 180, 181 e 182 do livro didático. Professor, é para copiar? Não, não precisa de copiar nada que está no livro. Você vai apenas estudar o conteúdo que está lá, que é tratando exatamente desse mesmo assunto aqui. Então, o material que você vai estar utilizando aí, né? O material que você vai estar usando aí
didático, né, o material de apoio que você vai estar utilizando é o livro didático, né? Então, só para a gente poder estar relembrando aqui no finalzinho aqui da nossa videoaula, né? Só para a gente estar relembrando, né? Os conceitos aqui, então. Então, vamos lá, né? Aqui eu tenho aqui esse triângulo grande, dentro dele eu formei 2 triângulos, e esses 3 triângulos presentes aqui, eles são semelhantes entre si. Então, para definir as relações, eu utilizo, né, a semelhança de triângulo. Então, a gente já viu já o conceito de um triângulo retângulo, né? A gente já definiu aí essas relações, já resolvemos esses exemplos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem estar me chamando lá no privado, tá? E não esqueçam de copiar tudo que eu passei aqui. Então, tenham um bom dia, viu? Bons estudos. E qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço.